Olá, meus queridos irmãos, bom dia, que Deus esteja com você hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje eu tenho mais uma mensagem para você. Hoje eu desejo que Deus possa fazer a obra dele na sua vida a partir do momento em que você confiar no nome dele, tá bom? Eu espero que Deus abençoe a sua casa e que tudo que você possa fazer hoje coopere para o seu bem. Hoje eu vou trazer uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que vai mostrar a você, adulto, como você deve ser pai da fé das outras pessoas. E eu vou mostrar também como incentivar essa juventude de hoje. Esses jovens precisam de incentivo da parte dos mais velhos, das pessoas que já conhecem, já tiveram experiências com Deus. Então hoje nós vamos aprender sobre isso e vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Envie nos grupos de WhatsApp e envie para os seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra do Senhor, tá bom? Então vamos começar a mensagem de hoje. Meus irmãos, para começar essa mensagem eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido um pai na fé? Você tem sido uma pessoa que aconselha os seus irmãos, principalmente aqueles que estão começando na fé cristã? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que se recusam a ajudar as pessoas mais novas, as pessoas que estão começando na fé, pessoas que têm buscado assim aprimorar o seu talento, o seu dom, mas falta apoio das pessoas mais velhas, das pessoas que já tiveram uma experiência. E sobre isso que eu vou falar hoje com você, sobre como nós temos influenciado essa nova geração. No mês de agosto nós comemoramos o mês dos jovens na igreja do Senhor. E nós esquecemos muitas vezes que os jovens são um pilar muito importante na igreja. Muitas pessoas falam que jovem só faz besteira, não é verdade? Mas isso está completamente errado. Os jovens sim erram, porque eles estão começando na vida, mas pela falta de apoio, eles erram muito mais. Falta apoio para a juventude e para os jovens de hoje em dia. E depende só de mim e de você, para que essa juventude e para que essa geração conheça o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Essa geração tem passado sem conhecer o verdadeiro Deus, sem ter um relacionamento com Ele. E muitas vezes nós nos recusamos a pregar a palavra. O apóstolo Paulo ele foi um ótimo exemplo de como preparar a nova geração, de como preparar os jovens para o serviço da igreja, porque os jovens, meus irmãos, nós jovens, vamos dar prosseguimento à igreja de Cristo. E se nós não formos preparados e assim instruídos no caminho certo e a fazer o certo, nós não iremos assim dar prosseguimento correto à igreja do Senhor. O apóstolo Paulo ele mostrou como nós devemos preparar a nova geração. Ele investiu muito em Timóteo, um jovem que ele conheceu na cidade de Listra em uma de suas viagens. Paulo ele enxergou potencial em Timóteo. Sabe por quê? Porque os próprios cristãos da região confirmavam o bom testemunho de Timóteo, o bom testemunho que Timóteo dava. Então esse Timóteo ele se tornou auxiliar de Paulo, sendo tratado como filho na fé do apóstolo. E sabe o que eu quero mostrar para você com esse fato? É que nós devemos preparar essa nova geração. Como Paulo preparou Timóteo para pregar a palavra e o instruiu da forma correta para dar prosseguimento ao seu ministério, nós precisamos instruir essa nova geração para que eles conheçam o Senhor e para que eles, assim, possam dar prosseguimento à obra do Senhor. Deus, ele sempre vai deixar pessoas para continuar a sua obra, porque a obra do Senhor não para. Então essa juventude precisa de pais na fé como Paulo, que se compromete assim ajudar as pessoas mais jovens, para que assim eles possam fazer o que é correto aos olhos do Senhor. A igreja é como se fosse uma monarquia,
cada vez chega uma hora das pessoas que passam de jovem para adulto, assim serem os líderes, serem aqueles que serão o exemplo para os mais jovens. E hoje, se você é um jovem, você vai ser exemplo para as pessoas. E hoje, se você é um adulto, você é um exemplo, você é um líder espiritual. Você pode não perceber, mas muitas pessoas estão olhando o que você está fazendo para buscar ser mais parecido com você, porque a partir do momento que as pessoas enxergam Jesus em você, elas começam a sempre procurar ser mais parecidas e assim ter um testemunho parecido com o seu. Então tudo que nós fazemos reflete na vida dos outros. E principalmente se você for um adulto e está cercado de jovens, a sua vida será de exemplo para as outras pessoas. Assim como os profetas, como as pessoas da palavra de Deus, os homens de fé, as mulheres de fé, são exemplos para nós hoje. Você é um exemplo para as pessoas mais jovens. E a pergunta que eu tenho é: você tem investido nessa juventude? Você tem investido nas pessoas mais jovens, assim como o apóstolo Paulo investiu em Timóteo? O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, incentivando Timóteo a permanecer ativo na obra e firme na fé. Nós ficamos às vezes pensando, não é verdade, como essa geração tem se corrompido, mas muitas vezes nós não fazemos nada para assim ela mudar. Então busque agora arrumar um jeito de você evangelizar, de você mostrar para essa geração a maneira certa de viver. Busque ser um pai na fé. Assim como Paulo incentivou o Timóteo e este se tornou pregador do evangelho, você também pode incentivar as pessoas e ser um pai na fé de muitos. E assim você irá estar contribuindo para a expansão da igreja do Senhor. Amém? E agora eu quero ler algumas das exortações que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. No capítulo 4, versículo 5, ele diz o seguinte a Timóteo: veja o que está escrito: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? É isso que nós devemos fazer. Nós jovens devemos seguir os conselhos do apóstolo Paulo e os conselhos dos nossos líderes espirituais. Então tome muito cuidado com aquilo que você faz, pois tudo que nós fazemos nos é testemunhado. Tudo que nós fazemos, as pessoas estão olhando à nossa volta para assim olhar e ver o nosso testemunho. Então aconselhe aos jovens a pregar a palavra. Apoie o ministério deles. Hoje eu sou apoiado por algumas pessoas, mas eu tenho certeza que no futuro eu apoiarei jovens e adolescentes, pois assim que é a vida. Hoje você é apoiado e amanhã você apoia. Então busque ser um pai na fé. Busque colocar a pregação do evangelho em primeiro lugar, porque Jesus disse que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E o apóstolo Paulo deixa 4 alertas para nós. Primeiro, para nós sermos sóbrios em tudo que fazemos, sermos moderados em tudo que nós iremos fazer. Nós devemos em tudo colocar com moderação, pois tudo em excesso faz mal para nós. Tudo em excesso não faz bem para o nosso espírito. Ele nos dá o segundo alerta para suportar os sofrimentos. Essa geração tem muito questionado a palavra de Deus. Muitos jovens hoje não estão suportando a palavra, não estão suportando a sã doutrina. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo que isso iria acontecer. Muitas pessoas têm se afastado da verdade, e foi isso que o apóstolo Paulo também disse a Timóteo, em versículos anteriores. Então busque, meu irmão, sempre suportar os sofrimentos, pois os sofrimentos fazem parte na vida do cristão, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo, e aquele que vence o mundo pode nos livrar de qualquer sofrimento que estamos passando. Então creia, suporte os sofrimentos. Esse é o segundo conselho de Paulo para os jovens de hoje.
O terceiro conselho é para nós fazermos a obra de um evangelista. É para nós pregarmos a palavra e evangelizar acima de tudo. As pessoas precisam conhecer a palavra do Senhor. Nós não podemos receber o evangelho agora e nos recusar a passar para frente. Nós devemos sim receber o evangelho com alegria e repassá-lo, pois assim como nós fomos alcançados e fomos assim libertos do jugo de escravidão, hoje em dia pessoas estão nesse jugo de escravidão e nós, como servos do Senhor, devemos ajudar os nossos irmãos e ajudar a todos a saírem também desse jugo que nós já havíamos passado, mas que hoje não passamos mais, pois nós fomos salvos de todo o pecado e Cristo nos perdoou. E o último alerta e o último conselho que Ele nos dá é para nós cumprirmos o nosso ministério plenamente. Esses são os 4 alertas e 4 conselhos do apóstolo Paulo para a juventude de hoje. Então, se você é uma pessoa que não ajuda as pessoas mais jovens, não mostra para elas aquilo que você sabe, não ajuda e não dá conselhos, saiba que fazendo isso, você só está regredindo. Você só está regredindo a igreja de Cristo. Você só está impedindo que a igreja avance. Então repense sobre as suas ações, o que você tem feito para poder apoiar essa juventude de hoje. Você tem sido um pai na fé e apoiado o ministério dos jovens de sua igreja, assim como Paulo apoiou Timóteo e assim deu esses conselhos para ele? Que você possa também dar esses conselhos para os jovens e que nós possamos assim aconselhar os jovens, pois um dia também nós fomos jovens e fomos aconselhados pelas pessoas. Então, aconselhe hoje, para que amanhã essa pessoa que você aconselhou possa assim aconselhar outras pessoas, para assim espalhar a obra do Evangelho. Amém? Meus irmãos, agora eu quero orar por você. Se você não tem ajudado as pessoas de sua igreja, principalmente os jovens, você não tem sido um pai na fé, sempre há tempo de recomeço, sempre há um tempo de você se reconstruir e assim dar a volta por cima. Então escolha agora apoiar os jovens de sua igreja e aconselhá-los com esses 4 conselhos que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, que eu tenho certeza que você vai estar espalhando a palavra de Deus e assim estará cumprindo os propósitos do Senhor para a sua vida, tá bom? Então vamos orar agora. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem dado, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu estou na Tua presença. Eu peço, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo na nossa vida. Ó Senhor, quantos jovens têm se dispersado, meu Pai, da Tua presença e têm, assim, regredido no Seu Espírito, meu Pai. Quantas pessoas têm se afastado dos teus caminhos, Senhor? E o Senhor disse ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo passou isso para Timóteo, que muitas pessoas irão recusar a verdade e irão se afastar da sã doutrina, meu Pai. Mas, Senhor, nos ajude a sempre recuperar esses jovens, recuperar as pessoas que estão, Senhor, nas drogas. Nos ajude a recuperar esses jovens, meu Pai. Nós oramos por todos eles, por aqueles que ainda não te conheceram, meu Pai. E quando eles ouvirem a obra do Evangelho, quando eles ouvirem, Senhor, a Sua palavra, que eles possam se arrepender dos seus pecados e reconhecer que somente o Senhor nos livra de sofrimentos, que somente o Senhor é o Deus que nos ama, é o Deus que quer somente o nosso melhor. Ó meu Pai, que eles possam assim se afastar desses maus caminhos e caminhar para a Sua maravilhosa luz e assim serem salvos da ira do Senhor e serem salvos, meu Pai, desse jugo de escravidão, meu Senhor. Eu peço por essa juventude do nosso país, da nossa igreja, meu Pai, e que o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todas as coisas, e que esses jovens possam assim ser aconselhados por pais na fé, e que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, meu Pai, ela possa ser um pai na fé de um jovem, que ela possa apoiar o ministério e que ela possa, Senhor, assim, sempre agradar o Teu coração, apoiando os jovens e apoiando as pessoas que estão ministrando pela primeira vez. Te agradeço, Senhor, por tudo. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Eu peço isso em nome de Cristo Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da palavra do Senhor para a sua vida.
eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.